Concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará, edital publicado. Vou analisar o edital aqui, que é um pouquinho complicado, é muita informação, muito cargo, muita especialidade diferente. Então vamos deixar isso claro para você, quais são as regras do jogo. Vamos falar de estratégia de estudo nessa reta final, pós-edital. Uma reta final longa, mas tá valendo. Vamos falar de planejamento de estudos, como fazer o seu planejamento com relação a essas matérias aqui. Vou analisar alguns cargos, falar de ciclo de estudos, revisões, enfim, o que tiver para falar aqui, que seja útil para você melhorar a sua preparação. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Até errei o meu jargão, porque é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Ele é tão complicado que eu cheguei a falar coisa errada aqui na primeira vez que eu gravo. Ainda bem que estava no comecinho, não gastei tanto tempo assim. Mas vamos lá. Primeiro, informações básicas. Banca, FGV, e a prova tem duas datas, eu já vou explicar isso, dias 4 e 11 de agosto de 2024. São 50 vagas no total, mas para auditor de controle externo são 45 no total. Eu vou falar de auditor, não vou falar de auxiliar nesse vídeo. Você tem que fazer um mínimo de 50% na prova objetiva, só. Tem 3 provas, conhecimentos gerais, conhecimentos avançados, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos básicos e conhecimentos específicos avançados. Então são 3 conjuntinhos de matérias e você não tem mínimo por módulo desse, vamos botar assim, e você também não tem mínimo por matéria. Moleza, né? Simplesmente tem mínimo por prova. Você pode zerar uma matéria que você não vai ser eliminado. A objetiva vale 100 pontos e a discursiva também. É raro a gente ter uma discursiva valendo tantos pontos assim, mas acontece a regra do jogo. Serão 5 questões sobre as matérias de conhecimentos específicos, básicos ou avançados. E prova de títulos vale 5 pontinhos nesse universo aí de 200 pontos de objetiva mais discursiva. Então, assim, não vale muita coisa, se você não tem título, não se importa muito com isso. O que a gente tem que entender primeiro? No dia 4, vai ser a prova da área de fiscalização com um cargo da área administrativa. Que cargo é esse? Gestão governamental. Por que esse cargo é importante? Ele é o único cargo para qualquer nível superior. Todos os outros exigem nível superior específico, contabilidade, direito, economia, administração, blá, 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 blá. Várias, psicólogo, médico, um monte de coisa. Mas se você for estudar para esse cargo, que é de qualquer nível superior, você também consegue fazer a prova da área administrativa, que são todos os outros cargos. Que cargos seriam esses? Não vou ler todos aqui, mas só para você ter uma ideia. Na área administrativa, a gente tem administração, clínica médica, ciências de dados, contabilidade, direito, enfermagem, engenharia civil, blá, 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 odontologia, psicologia, serviço social. Tem ainda jornalismo, tem economia e tem TI. Beleza? Essa área de informática aqui, inclusive, é a que tem uma grande quantidade de vagas também, espalhadas em 4 especialidades diferentes. E a gente está chegando no momento porque eu tive que regravar o vídeo. Vamos lá. Aqui a gente tem o total de vagas. Essa primeira coluna que está em cinza. Talvez não dê para você ler direito, mas não é tão importante assim. Antes disso, fiscalização, faltou falar sobre ela. A área de fiscalização ali embaixo é onde tem a maior quantidade de vagas. Então a gente vai ter 8 vagas para contabilidade e 16 vagas para direito. São os 2 cargos com a maior quantidade de vagas. Eu vou analisar esses 2. Também tem o direito com 3 vagas na área administrativa, vou falar sobre ele, e tem contabilidade com 1 vaga na área administrativa, não vou falar sobre ele, só tem 1 vaguinha. E o cargo de gestão governamental, que é qualquer área de formação, é esse aqui, tem 2 vagas para qualquer área de formação. O que a gente tem que entender aqui agora? Vai ter cadastro de reserva, ok? Então aqui você tem o cadastro de reserva da Ampla, aqui você tem o cadastro de reserva de cotas de negros e aqui você tem o cadastro de reserva PCD. Esse de gestão governamental vai ter 10 vagas em cadastro de reserva para ampla concorrência, 5 negros e 5 PCD. Ou seja, são só 2 vagas imediatas, mas tem um cadastro de reserva de 10 para ampla concorrência, que já é bastante legal. Se vier a chamar, vira uma boa quantidade de vagas aí, tá bom? Para contabilidade, a gente vai ter 50 vagas em cadastro de reserva, contabilidade da área de fiscalização, e para direito da área de fiscalização, a gente vai ter 120 vagas no cadastro de reserva. Meu Deus do céu.
Pois é, essa tabelinha é complicada, mas dessa vez pelo menos eu acertei. Eu acho. Ok. Seguindo adiante. São esses os 4 cargos que eu resolvi pegar para analisar aqui neste vídeo, porque são os que têm a maior quantidade de vagas e é também o cargo de qualquer nível superior. Então, nessa primeira coluninha, a gente tem contabilidade da área de fiscalização. Como eu mencionei, são 8 vagas. Tá? Todas essas matérias aqui são comuns a todos os cargos. Isso aqui seria conhecimentos gerais, vamos botar assim. Português, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico compõem uma matéria. Ética, legislação do Pará e história, geografia e conhecimentos do Pará. E aqui do lado a gente tem a quantidade de pontos também. Então, português vale 10 pontos e essas outras matérias valem 5 pontos cada uma. Lembrando que as exatas formam um bloco só e esse bloco vai valer 5 pontos. Então, por exemplo, estatística, se você for ruim em estatística, você não vai gastar tempo com isso. Exata só vale 5 pontos e estatística está no meio ainda misturado com matemática financeira e raciocínio lógico. As outras matérias não são difíceis e juntas valem 15 pontinhos aqui, né? Então você vai ter que pegar a ética, vai ter que pegar a legislação do Pará e vai ter que pegar história, geografia e conhecimentos relativos ao estado do Pará. Não tem para onde correr. Português da FGV é uma coisinha bem interessante. Por quê? Ninguém fica muito bom em português da FGV. Então pode ser que você comece a estudar para a FGV agora e sua nota vai lá para baixo. Tenta melhorar, faz o seu melhor, faz revisões, revisa via questões, treina questões da FGV, faz o seu caderno de erros, revisa o seu caderno de erros, mas se alcançar um platô, aceita que não vale gastar tanta energia assim com o português da FGV. É muito difícil, é meio mal feito, é uma cobrança bem chata e você vai gastar muito tempo para ganhar 1 ou 2 pontos. Pode não valer a pena, beleza? Não vale a pena o esforço e o tempo que você gasta com isso aí. Tá? Aqui no meio a gente tem as matérias de conhecimentos específicos básicos. Então essas 3 matérias, esses 3 cargos aqui, que estão de roxo, azul e laranja, eles têm as mesmas matérias de conhecimentos. Vamos falar módulo 2, tá bom? Módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Pronto. Eles têm as mesmas matérias no módulo 2. Ok? E é legal ter isso em mente porque você tem aqui o cargo de gestão governamental, que é para qualquer nível superior, com 2 vaguinhas. Então, se você é formado em Direito, você consegue fazer esses 2 cargos, gestão governamental e área administrativa. E se você for formado em Direito, vai ficar aquela situação, né? Você tem 16 vagas para Direito na área de fiscalização e você tem 3 vagas para Direito na área administrativa. Para onde que o povo vai? As 2 matérias são iguais, está aqui, ó. Área administrativa, Direito, área fiscalização, Direito. As mesmas matérias. Alguém me explica por quê? Mas são as mesmas matérias. E aí você tem 3 vagas de um lado, 16 do outro. E aí fica aquela questão, 16 vagas contra 3, bom, tem 16, todo mundo vai para lá então porque tem mais vaga, aí aumenta a concorrência e foi mais fácil passar no de 3 vagas do que no de 16. Já vi isso acontecer, já vi isso não acontecer, não tenho a menor ideia do que será. Boa sorte escolhendo qual dos 2 você vai fazer, porque não dá para fazer os 2, né? Então, boa sorte. Mentira, sabia que eu estava falando besteira. Dá para fazer os 2 sim, então acabou a sua preocupação. Uma loucura, você consegue fazer os 2 cargos, eles têm as mesmas matérias, quantidade de vagas diferente. Inovação. Vivendo e aprendendo, né? Os concursos nunca deixam de nos surpreender. Tá? São dias diferentes, você pode fazer os 2, as 2 provas. Como se fosse uma segunda chance. Boa sorte. Mas aí ficou mais fácil a sua vida, você não está naquele drama. Aquilo que eu falei aconteceu no concurso da Receita Federal, quando era por região fiscal. E aí a região norte, Amazonas, aquela companhia toda ali, tinha mais vagas. Era isso, era isso. Um local pior para morar, poucas pessoas querem ir, mas tinha mais vaga. Então muita gente foi fazer. E aí foi mais fácil passar na região nordeste do que na região norte. Região nordeste, menos vagas, melhor para morar, né? Praia, etc e tal. E foi tanta gente para a região norte atrás das vagas que ficou mais difícil passar lá. Mas vocês não vão sofrer desse problema agora. O que a gente tem que analisar aqui? Nós temos
5 matérias no módulo 1. Nós temos no módulo 2, vou deixar a contabilidade para o final, vou falar desse bloquinho aqui das 3 matérias coloridas, dos 3 cargos coloridos aqui. A gente tem direito civil, processual civil, penal e ambiental, que juntos valem 10 pontos. Ou seja, como se cada uma dessas matérias valesse 2,5. É bem pouquinho. Se você não tem noção de alguma delas, precisando abandonar, é pouca coisa. Abandonar a matéria significa não vai dar tempo de estudar tudo, eu preciso escolher alguma coisa para não estudar. Aí você abandona. Embaixo a gente tem administração pública, gestão e fiscalização de contratos. São 2 matérias juntas valendo 10 pontos. Por fim, nós temos controle externo, que sozinho está valendo 10 pontos. Controle externo, super importante, vale 10 pontos. Não é uma matéria trivial, é fácil de entender, mas é fácil de errar nas questões. Então, dê a devida atenção a ela. No módulo 2, é a matéria mais importante disparado. Tá? A que você vai escolher para deixar de lado aqui vai ser civil, proxy civil, penal ou ambiental. Uma dessas aí, algo me diz que vai ser processual civil, porque geralmente é uma das maiores e mais chatas de aprender. Tá? Vou falar de ciclo de estudos logo em seguida. Aí, a gente tem o cargo de direito com as matérias de direito constitucional, direito administrativo, direito financeiro e tributário juntos, direito previdenciário, direito eleitoral, administração financeira e orçamentária e contabilidade pública. Então, para quem é formado em direito, algumas dicas aqui rápidas e importantes. Você já viu a matéria na faculdade? Não vai ler a teoria dela toda de novo. Vai direto para as questões. Só que quando você pega uma matéria que você estudou só na faculdade e faz algumas questões agora, você vai errar muitas, porque você esqueceu muita coisa. Não tem problema. A gente não está medindo seu percentual de acertos ou sua memória de longuíssimo prazo. A gente está revisando. Então, minha sugestão, já estudou direito, alguma dessas matérias aqui, vai direto para as questões, faz 10 questões de cada aula do seu material, da primeira à última aula. Terminou da última aula, volta para a primeira, faz outras 10 questões. Depois volta para a primeira, faz outras 10 questões. Passa 10 questões de cada aula. À medida que você passar por cada uma dessas aulas de novo, você vai estar com um percentual de acertos um pouco melhor, porque quando você fez 10 questões, você olhou o gabarito, então aprendeu alguma coisa, e você leu os comentários das questões que você errou e não fazia a menor ideia de por que errou. Se as questões não forem comentadas, você vai no PDF, dá uma olhadinha rápida, busca entender por que você errou. É uma revisão bem mais rápida. Quando você erra a questão, você fica puto da vida, e esse envolvimento emocional com a questão ajuda na memorização. Veja só, você nunca achou que ficar puto ia te ajudar. Ajuda nesse caso. E, passando várias vezes por cada aula, você está utilizando a prática espaçada. Você está espaçando no tempo as suas revisões. Isso favorece a memorização de longo prazo. O contrário disso seria ficar numa aula só fazendo 100 questões. Isso é prática intensiva. A gente fazia isso na escola, você fez isso na faculdade, deu no que deu, não aprendeu porcaria nenhuma, está todo ferrado aí. Não funciona. Então, estudando para concurso, a gente usa a prática espaçada e a prática intercalada. Intercala diferentes matérias, diferentes assuntos, e espaça no tempo os estudos e as revisões. Beleza? São termos científicos cunhados pela ciência da aprendizagem. Não sou eu que estou inventando, beleza? Estudos foram feitos mostrando como que se memoriza melhor. Esses termos surgiram desses estudos. Então, essas são as matérias de direito. Tirando, você tem vários direitos aqui que você pode fazer dessa forma que eu falei, você vai direto para as questões, mas você tem AFO e contabilidade pública. Para quem é formado em direito e nunca viu nada disso, vai ser um desafio. Então, já te adianto que você vai ter que colocar uma boa carga horária para essas matérias. Não são fáceis, não são pequenas. Administração financeira, orçamentária e contabilidade pública. Mas você vai ter que encarar. Por mais que não sejam as principais matérias e tal, Tribunal de Contas, cara, AFO e contabilidade pública tem tudo a ver. Você tem que saber. Então, certamente elas serão, não podem ser ignoradas nesse concurso, tá? Para quem é meu aluno do acelerador e do coaching também, a gente não vai ter aula específica de como criar o ciclo de estudos para cada um desses cargos, porque são muitos cargos. Mas dá para bater um papo com a galera do acelerador nas nossas lives semanais. E os meus alunos do coaching, claro, eu faço o planejamento. Então, eu vou abrir matrículas para o coaching muito em breve. Semana que vem, hoje é dia 30 de abril que eu estou gravando esse vídeo, dia 6 de maio, segunda-feira.
Então, se você quiser saber mais sobre o meu acompanhamento no coaching, meu acompanhamento individual, para eu analisar seu estudo, eu fazer o seu planejamento, eu te ensinar a estudar e você só estudar em alto nível daqui até o dia da prova, o coaching é a saída para você, beleza? O link está na descrição se você quiser saber como funciona. Voltando, gestão governamental, que é um cargo bastante interessante porque é de qualquer nível superior. Nós temos as mesmas matérias de módulo 1 e módulo 2, ou seja, português, matemática financeira, estatística, raciocínio lógico, ética, legislação do Pará, história, geografia e conhecimentos do Pará, ok, esse é o módulo 1. No módulo 2, civil, processual civil, penal, ambiental, administração pública, gestão e fiscalização de contratos e controle externo. Esse é o módulo 2. Módulo 3, um pouquinho diferente. Constitucional, administrativo, finanças públicas, contabilidade pública, auditoria, controle e avaliação, olha que interessante, AFO, direito tributário e direito eleitoral. Uma boa quantidade de matérias, algumas delas bastante comuns aos concursos de Tribunal de Contas, outras não. Não é um cargo tão diferentão assim. Se você já for da área de controle, o que você vai ter de novidade aqui é eleitoral, talvez essa avaliação, nessa parte de auditoria, controle e avaliação. Gestão e fiscalização de contratos, você já viu, administração pública também, direito ambiental talvez. Então, eleitoral e ambiental seriam praticamente as únicas novidades para você, que já é da área de tribunais de contas e não tem, resolveu fazer veterinária. Formou em veterinária, não serve para nada no mundo dos concursos, você fica caçando os cargos que têm qualquer formação superior. Esse é o cargo para você. Você vê que até psicologia tem. Eu sou formado em psicologia, eu posso falar mal. Até psicologia tem, mas veterinária não tem, infelizmente. Quem sabe um dia, com a importância dos pets cada vez maior na vida das pessoas, o Tribunal de Contas não faça concurso para veterinário, que aí o servidor para de faltar para levar o cachorro no veterinário. É possível. Ok? Então são essas matérias. Vamos falar rapidamente de contabilidade e depois vamos falar de ciclo de estudos e planejamento. Contabilidade. As mesmas matérias do módulo 1. O módulo 2 é diferente, ele tem constitucional e administrativo, administração pública, gestão e fiscalização de contratos e controle externo. Ou seja, nada. Eu ia falar que você ia ter a grande felicidade de não ter que estudar civil e proc civil, mas eles estão aqui. Se deu mal, você só não vai ter que estudar penal e ambiental. Civil e proc civil estão logo ali embaixo. Para quê? Que eles tiraram... Tá vendo? Constitucional e administrativo subiram para o módulo 2, civil e processual civil desceram para o módulo 3. Enfim, tem uma matéria chamada Tribunais de Contas, com diversas legislações e aspectos específicos de Tribunais de Contas. Temos auditoria governamental, contabilidade pública, contabilidade geral, contabilidade de custos e demonstrativos fiscais. São essas as matérias. Você pode concorrer ao cargo de contabilidade tanto aqui quanto na área administrativa, né? Tanto fiscalização quanto administrativa. São essas matérias. Claro, contabilidade espera-se que tenha um peso maior, mas eu não chutaria muita diferença de quantidade de questões para cada uma dessas matérias. Lembrando que a gente sabe que teremos 40 questões no conjunto de matérias do módulo 3. Então você tem 40 questões aí divididas por 7 matérias e no caso de gestão governamental divididas por 8 matérias. Daria 8 matérias com 5 questões cada uma. O que é muito louco, né? Porque você acaba com ética ou então conhecimentos do Estado do Pará com a mesma importância de direito tributário, por exemplo. Estou cansado de ver isso nos concursos. Alguém devia chamar a atenção das bancas. Bom, aqui eu vou falar de ciclo de estudos, aproveitar que tem espaço aqui, mas antes eu vou mencionar com vocês. Como eu falei, coaching e acelerador, os meus alunos terão acesso à análise estatística dos assuntos mais cobrados de cada matéria. Então, ao invés de abandonar uma matéria completamente, você pega, dá uma olhada nessa análise que a gente faz, vai estar disponível para os meus alunos dentro da comunidade, e você vê a incidência de cada assunto. Em vez de abandonar a matéria completamente, por exemplo, aqui se você pega esses assuntos pintados de laranja, eles respondem por 80% das questões. Então você tem praticamente 1/3 dos assuntos respondendo por 80% das questões. E aí se você tiver que abandonar alguns assuntos, você vai abandonar aqueles assuntos que não valem praticamente nada, né? Que tem aí 1% ou menos de incidência em provas da FGV.
Isso aqui é uma análise da FGV de uma forma geral. Não é do cargo do TCE Pará especificamente, mas é da FGV. Do TCE Pará estamos elaborando e vai estar na comunidade em breve, se você já for meu aluno. Tá bom? Então, em vez de abandonar a matéria completamente, você estuda alguns assuntos, 2, 3, 4, 5 aulas, e você pega a maior parte do que foi cobrado, do que é cobrado nessas matérias. Tá bom? Aqui vai ficar melhor para a gente falar. Ciclo de estudos. Agora é a hora de você fazer um ciclo com todas as matérias. Você vai fazer um planejamento de estudos. Não recomendo fazer semanal, não recomendo colocar o dia da semana. Segunda-feira eu vou estudar tal coisa, terça-feira tal coisa. Não faz isso, porque não fica legal. Quando você tem um imprevisto, você não consegue botar tudo em ordem novamente, é uma porcaria. Faz um ciclo. Você vai estudar a matéria A, depois matéria B, depois a matéria C, depois a matéria E, matéria F, até F, por exemplo. E aí você estuda uma matéria durante 60 minutos. Depois você vai estudar a matéria B por 60 minutos, a matéria C por 75 minutos. A matéria D está finalizada, revisando via questões. Eu vou gastar 45 minutos com ela. A matéria E é gigante, muita coisa para ler, muitos exercícios e tal. Eu vou botar 90 minutos. Matéria F, padrãozinho ali, 60 minutos. Então, quando você faz isso, você vai girando de uma matéria para outra, sem dia específico da semana e simplesmente estabelecendo quanto tempo você vai dedicar para cada matéria. Ok? Dessa forma, você traz inteligência à sua preparação. Uma matéria que é maior, tem mais aulas, mais coisa para você ler, carga horária é maior. Uma matéria que é pequenininha, tem poucas aulas, carga horária é menor. Você não precisa terminar todas ao mesmo tempo e você tem que gastar o tempo de estudo de acordo. Da mesma forma, você tem, por exemplo, aqui controle externo, vai valer 10 pontos. E você tem ambiental, que vai valer ali em média 2,5 pontos, né? Essas 4 matérias divididas em 10 pontos. Você não vai gastar o mesmo tempo com ambiental e controle externo, né? Uma matéria deve valer 4 vezes mais pontos do que outra. Talvez 5, talvez até mais. Então, você tem que estabelecer a carga horária de cada matéria com inteligência. Tem muita aula para ler ainda? Carga horária maior. Mas, ao mesmo tempo, a matéria vale muitos pontos? Vale. Opa, carga horária maior. Vale pouquíssimos pontos. Tem muita coisa para ler, mas não vale quase nada. Carga horária menor, talvez abandonar alguns assuntos menos cobrados, garantir que as matérias maiores e mais importantes serão vistas por inteiro. Né? A gente tem aqui controle externo, por exemplo, a matéria mais importante da prova inteira, junto com português. Tá? Porque as matérias do módulo 3 estão dividindo aqui 40 pontos, cada uma vai ficar com 5 mais ou menos, no caso de gestão governamental. Então, tem que trazer essa inteligência. Eu sei que não é fácil. No acelerador, no acelerador eu vou gravar uma aula de como criar o ciclo de estudos para o cargo de gestão governamental. Vou fazer isso. Porque serve para todo mundo, qualquer nível superior, então a galerinha deve tentar fazer essa prova. Tá bom? Ciclo no acelerador de estudos. Eu vou colocar um link para o acelerador também aqui na descrição do vídeo, se você quiser saber como funciona. É o meu self-service de técnica de estudo. Você tem a plataforma, tem muita informação, tem as aulas ali te ensinando a estudar, a técnica de revisão, a técnica de caderno de erros e tudo mais, tudo para você aprender ali. E tem as nossas lives semanais em que eu estou ao vivo com os alunos conversando, tirando dúvida, ao vivão ali. Deixa eu aumentar aqui para poder ficar um pouquinho melhor. Então, vou colocar essa aula de como criar o ciclo de estudos para gestão governamental no acelerador. Se você quiser que eu faça o seu ciclo de estudos, que eu analise o seu estudo e te diga como a gente vai fazer, aí é no coaching. E o coaching vai ter matrículas dia 6 de maio, às 10 da manhã. Eu abrirei novas vagas. Tá bom? Link está na descrição. Entra na lista de espera para você ser informado por e-mail quando isso acontecer. Então, ciclo de estudos é isso aqui. Você vai colocar nesse momento todas as matérias. Faltam 3 meses para a prova. Vai ter que estudar todas. Você não vai abandonar nenhuma. Você vai simplesmente deixar de lado alguns assuntos se sentir que não vai dar tempo de estudar tudo. O ideal é que você estude tudo, de todas as matérias, etc. e tal. Beleza? Então, com relação ao ciclo de estudos, é aquilo ali. A gente tem, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aí são várias matérias, né? É uma coisa para a gente tratar especial. Por isso que tem uma aula só de ciclo de estudos, que aqui a gente poderia separar a matemática financeira
de raciocínio lógico para você caminhar nas duas matérias paralelamente. Provavelmente a gente faria isso. História, Geografia e Conhecimentos do Pará, a gente poderia colocar como uma matéria só, se não for coisa demais para ler. Se for muita coisa, é melhor separar em 2 ou 3 matérias para você avançar em cada uma delas paralelamente. Aí sim, civil, processual civil, penal e ambiental, separar em 4 matérias no seu ciclo. Administração pública e gestão e fiscalização de contratos, 2 matérias separadas, controle externo, 1 matéria. Então a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 matérias para o cargo de gestão governamental. Jesus, Mary and Joseph. Os outros não estão muito melhor que isso não, tá? Aí você vai ter entre 18 e 21 matérias, com certeza, para esses outros cargos todos. É muita coisa. É muita matéria. Então, espera-se que você esteja conseguindo estudar pelo menos umas 4 horas líquidas por dia para conseguir estudar 21 matérias ao mesmo tempo. A gente tenta fazer um ciclo de estudos com a duração entre 3 e 4 dias. Como são muitas matérias, a gente pode levar até 4 dias de duração. Então, se você estuda 4 horas por dia, você vai fazer um ciclo ali de 12 a 16 horas de duração. Pois é, com 4 horas por dia, você vai fazer um ciclo de no máximo 16 horas de duração. Para você enfiar 21 matérias em 16 horas, algumas matérias não terão nem 1 hora de duração no seu ciclo. Então a gente vai falar em matérias finalizadas. Estou entregando tudo aqui, hein, galera? Estou ensinando tudo aqui de grátis no YouTube. Vamos que vamos, tomara que te ajude. Matérias finalizadas, você vai ter que escolher entre 30 e 45 minutos de duração. 30 minutos é a matéria finalizada. As matérias finalizadas elas ficam só na revisão via questões. 30 minutos dá para você fazer 10 questões por assunto. 45 minutos dá para você fazer 15 questões por assunto. Aí você escolhe de acordo com a importância da matéria. Está finalizada, é pouco importante? 30 minutos no ciclo. Está finalizada, mas é muito importante? 45 minutos. Esse é o... Vamos começar pelo mais fácil, né, que é a matéria finalizada. As matérias em modo leitura, aí elas vão ficar provavelmente com 50 a 90 minutos de duração. Vai depender de quantas aulas inéditas tem para você ler, ou seja, isso aqui vai ser de acordo com o tamanho do problema, né, a quantidade de aulas inéditas e quantos pontos essa matéria vale. Então são 2 coisas que você tem que levar em consideração ao mesmo tempo para poder fazer o seu ciclo. Eu faço isso por você se você vier para o coaching. Já dou esse spoiler, beleza? No acelerador eu vou tentar te ajudar botando uma aulinha de como criar o ciclo de estudos usando a minha planilha geradora de ciclo. Diogo, eu estou em dúvida entre acelerador e coaching. Entra para o acelerador então. O que você pagar no acelerador reverte como desconto no coaching depois. Você não vai pagar 2 vezes, tá? Não tem esse risco. Então, na dúvida, clica aqui, vem para o acelerador. Eu não vou conseguir gravar essa aula imediatamente, mas até amanhã, dia 1º de maio, amanhã não, dia 2 de maio, ela vai estar na plataforma. Beleza? Tentar fazer amanhã. 1º de maio, feriadão, crianças em casa, é o caos, sol em Brasília, só chove em outubro agora, molecada pulando e gritando, eu vou tentar gravar, mas não prometo. Beleza? Então, com relação ao ciclo de estudos, é isso aqui. Revisão. Esse vídeo não ficar longo demais. Você vai revisar basicamente via questões. Se você ainda faz resumos, você dificilmente vai ser aprovado em concurso de Tribunal de Contas. Pronto, falei. Vou até fazer uma pausa e beber uma água. Imagina você ler, resumir, revisar e aprender as decorebas de 21 matérias. Esquece resumo, beleza? Se você não sabe por quê, tem outro vídeo aqui no canal, escreve assim, Diogo Moreira Resumos, no YouTube. E você vai descobrir por que eu falo para você não fazer resumo. Você não vai passar em concurso de Tribunal de Contas fazendo resumo. Ah, mas ciclano passou. Depois a gente conversa. Talvez você não esteja pronto para essa conversa ainda. Revisão é basicamente via questões. Se você está lendo a matéria ainda, você lê a aula e faz algumas questões. Lê a aula seguinte, faz algumas questões. Lê a aula seguinte, faz algumas questões. Esse é o básico. Nas minhas videoaulas, para os alunos, eu ensino a minha revisão de 4 grupos, que a gente utiliza a prática espaçada e a prática intercalada
para organizar as revisões via questões. Fica muito legal. Você está lá na aula 8 e você ainda está revisando a aula 0 mais uma vezinha. Nenhuma aula fica para trás. É muito legal. São múltiplas revisões sem gastar um minuto a mais por causa disso. É top. Essa metodologia é massa. Essa não tem no YouTube. Essa aí é exclusiva dos alunos. E a aula em que eu ensino a revisão de 4 grupos dura 40 minutos. Porque é bem bacana. Bem completaça. Então revise via questões. No mínimo, lê a aula e faz algumas questões. Tá bom? Matéria finalizada, preferencialmente, vá para o site de questões. Faça ali umas 10 a 15 questões por assunto. Esse é o mínimo, é o básico para você manter essa matéria em modo revisão. Você está fazendo questões, está errando? Ótimo, essa é a hora de errar, porque nos erros estão as suas dificuldades. Então, o que você estiver errando na resolução de questões, você vai jogar para um caderno de erros. Fez 10 questões, errou 3, vê o que errou. Opa, essa aqui foi vacilo, mas essas duas aqui eu esqueci. Então, pega a informação daquelas 2 questões, joga para o caderno de erros. Faz um caderno de erros para cada matéria. Mais uma vez, na plataforma, tanto do acelerador quanto do coaching, tem aula de caderno de erros e tem mostrando como que um aluno meu que foi aprovado para auditor do TCU fez o caderno de erro dele. Tem uma outra aula de aluno também de Tribunal de Contas, aprovado no TCE do Rio Grande do Sul, mostrando como que ele faz o caderno de erros dele também. São 2 formas diferentes, ambas funcionam, são aulas bem legais disponíveis só para os alunos. Bem legal mesmo. Então faça o caderno de erros para você separar as suas dificuldades. Revise o caderno de erros pelo menos uma vez a cada 15 dias, daqui até o dia da prova. E a sua última semana antes da prova vai ser só caderno de erros. Não vai ler coisa à toa, não vai fazer revisão passiva, não vai assistir a aulinha de véspera, não vai nada. Você vai reler seu caderno de erros 3, 4, 5 vezes. São as decorebas, aí sim você vai fazer a prática intensiva, porque você vai decorar coisas e vai esquecer. Só que, chegou no dia da prova, elas ainda estarão na sua memória. Você esquece na semana seguinte. É assim que funciona ficar relendo resumo, tá? Você decora e depois esquece. Por isso que a gente não usa isso no dia a dia. Ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. E se você puder e quiser ser meu aluno, vai ser um prazer te ajudar. Seja no acelerador, que é a minha mentoria em grupo, vamos botar assim, seja no coaching, que é o meu atendimento individual. Vai ser um prazer te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.